Depois de conhecermos um pouco mais da história e das paisagens de Rodeio, no Médio Vale do Itajaí, a viagem pelo sul em rotas continua por um lugar onde a natureza, a fé e a tranquilidade se encontram. Eu sou a Denise e, junto com o Brito, vamos continuar nossa jornada conhecendo lugares, histórias e os cantos que fazem desta região uma das mais belas de Santa Catarina. Partindo da região central de Rodeio, seguimos em direção ao bairro Ipiranga. À medida que nos afastamos do centro urbano, a paisagem ganha novos contornos, revelando estradas cercadas por montanhas, áreas rurais e muito verde. É por este caminho que chegaremos a um dos lugares mais especiais do município, o Caminho dos Anjos. Mais do que uma rota turística, o Caminho dos Anjos nasceu de um sonho movido pela fé e pelo desejo de transformar um pedaço de terra em um lugar de paz e conexão espiritual. Na verdade, essa viagem será uma experiência de contemplação, um convite para apreciar a simplicidade do interior e a beleza natural que faz do Vale Europeu Catarinense um destino tão especial. Em poucos quilômetros deixaremos os cerca de 106 metros de altitude do centro de Rodeio para alcançarmos aproximadamente 750 metros no alto do morro, um desnível de mais de 640 metros que transforma completamente a paisagem ao longo do caminho. E se a subida já nos presenteia com cenários surpreendentes, a descida revela uma perspectiva completamente diferente, mostrando que esta viagem ainda reserva muitas belas paisagens pela frente. E é neste cenário que o Sul em Rotas inicia mais uma etapa dessa viagem, percorrendo lugares que guardam histórias, tradições e paisagens que merecem ser descobertas. Ao acessarmos a rua São Pedro Novo, entramos oficialmente no Caminho dos Anjos. Daqui em diante, a estrada nos conduz entre pequenas propriedades rurais, oratórios, esculturas de anjos e o silêncio característico do interior, criando um ambiente de paz e contemplação.
Enquanto percorremos o caminho dos anjos em direção ao alto do morro, vamos conhecer a história de um homem que transformou sua fé em um legado para rodeio. Tudo começou na propriedade de Paulo Notari, no bairro Ipiranga. Muito ligado à religiosidade, ele sonhava em criar um espaço que pudesse transmitir uma mensagem de amor, espiritualidade e proximidade com Deus, dando origem àquilo que chamou de Pico Paradis, que significa pequeno paraíso no dialeto trentino. E essa escolha não foi por acaso. Como vimos em episódios anteriores, Rodeio foi colonizada por imigrantes vindos da região do Trentino, no norte da Itália, que na época fazia parte do Império Austro-Húngaro. Inclusive, até hoje o município é reconhecido como a capital catarinense dos trentinos, mantendo vivas a língua, a cultura e as tradições trazidas pelos primeiros imigrantes. A inspiração para esse projeto veio da própria fé de Paulo Notari e das experiências acumuladas em suas viagens que despertaram o desejo de transformar sua propriedade em um ambiente repleto de simbolismo, natureza e espiritualidade. O sonho começou a ganhar forma em 1997, quando Paulo Notari deu início à estruturação daquele que seria conhecido como Pico Paradis. Ao longo dos anos, o projeto foi crescendo, recebendo novos elementos e transformando-se em um dos lugares mais emblemáticos de Rodeio. Com dedicação e cuidado em cada detalhe, Paulo contou com o talento do artista plástico Eduardo Rodrigues para dar vida às esculturas dos anjos. Com o passar do tempo, essas representações foram se multiplicando e deram origem ao Caminho dos Anjos. Além do verde que acompanha a estrada durante todo o ano, na primavera e no verão, o percurso ganha um colorido especial com a floração das hortênsias que emolduram as esculturas e tornam a paisagem ainda mais encantadora. Em 2015, o Caminho dos Anjos passou a integrar oficialmente o roteiro de grupos em peregrinações religiosas, consolidando-se também como um importante destino de turismo de fé no Vale Europeu Catarinense. Em 2020, Paulo Notari nos deixou, mas sua obra permaneceu viva. Desde então, sua família assumiu a missão de preservar esse legado, mantendo o Caminho dos Anjos como um espaço de espiritualidade, contemplação e acolhimento para todos que chegam até aqui. O caminho possui aproximadamente 6 quilômetros de extensão e revela ao longo do percurso esculturas de anjos que parecem acompanhar aqueles que percorrem essa estrada tranquila entre montanhas e propriedades rurais. Hoje, quem chega ao Caminho dos Anjos encontra muito mais do que esculturas espalhadas pela paisagem. Encontra um convite à reflexão, à tranquilidade e à valorização das pequenas coisas que fazem parte da vida no interior de Santa Catarina.
Vencer as curvas da subida do morro nos traz finalmente ao coração do Pico Paradis. É aqui, praticamente ao lado da casa onde Paulo Notari viveu e cultivou essa imensa devoção, que encontramos um dos símbolos mais marcantes de todo o trajeto, o Cristo Redentor. Com 9 metros de altura e inaugurado em 1997, a imagem do Cristo de braços abertos se integra à paisagem e recebe aqueles que chegam proporcionando um momento de paz e contemplação. Para compor esse cenário especial, Paulo Notari planejou cada detalhe da propriedade. Ao longo do caminho estão distribuídas 64 estátuas de anjos de concreto, com cerca de 2 metros de altura, que parecem acompanhar e proteger os visitantes durante todo o percurso. Elas dividem espaço com inúmeras hortênsias que acompanham todo o trajeto. Durante o inverno permanecem em dormência, mas entre novembro e janeiro transformam a paisagem em um verdadeiro espetáculo de cores. Essa história começou com apenas 5 mudas plantadas por Dona Ana, esposa de Paulo Notari, que foram multiplicadas ao longo dos anos e hoje fazem parte da identidade do Caminho dos Anjos. É diante do Cristo, cercado por anjos, flores e pela tranquilidade, que compreendemos por que seu Paulo costumava dizer com um sorriso no rosto que era o homem mais feliz do mundo. Mas nossa caminhada pelo Caminho dos Anjos continua. Próximo daqui encontramos outro símbolo de fé que faz parte da história desta comunidade, a centenária Capela Nossa Senhora de Lourdes. Vamos lá? Construída em 1906, essa capela centenária permanece cercada pelo verde e pela tranquilidade do interior de Rodeio.
representando a religiosidade que acompanha a trajetória dos moradores desta região, marcada pela presença dos descendentes dos imigrantes italianos. Neste cenário de natureza e espiritualidade, a Capela de Nossa Senhora de Lourdes se integra perfeitamente ao propósito do Caminho dos Anjos, um lugar de silêncio, reflexão e contemplação. Ao deixarmos para trás o Caminho dos Anjos, levamos conosco muito mais do que imagens de uma bela paisagem. Levamos a história de um homem que transformou sua fé em um legado, mostrando que os lugares mais especiais muitas vezes nascem de sonhos simples e de grandes sentimentos. Rodeio nos revela mais uma vez que suas montanhas, suas tradições e sua gente guardam histórias que merecem ser conhecidas. Entre estradas tranquilas, pequenas comunidades e manifestações de fé, encontramos a essência de uma região que preserva suas raízes e mantém viva a ligação com aqueles que ajudaram a construir este pedaço de Santa Catarina. E a viagem continua. O Sul em Rotas segue percorrendo o médio vale do Itajaí, descobrindo novos caminhos, conhecendo novas histórias e mostrando lugares onde a cultura, a natureza e a simplicidade ainda fazem parte da vida cotidiana. Gratidão por nos acompanhar nessa jornada. Fique bem, fique com Deus e lembre-se, quando nossos sonhos nascem da fé e são cultivados com amor, eles podem transformar não apenas um lugar, mas também tocar a vida de muitas pessoas. Nos encontramos no próximo caminho. Até breve!